Ah, pessoal, então vamos ali a nossa aula hoje de práticas sustentáveis. Tá, vai ser sobre o quê, então? Educação ambiental. A gente vai ver o tripé da sustentabilidade. Tá? O que que sustenta ali? Qual que é esse tripé? Né? Vai falar sobre a parte ambiental, social e econômica. Então, a gente vai ver o conceito desse tripé da sustentabilidade, o que que significa. Tá, vamos ver os 3 pilares que sustentam o tripé, né? O que eu já falei ali atrás, o ambiental, o social e o econômico. E o que que o desequilíbrio entre esses pilares acarreta? O que que acontece quando tiver um em desequilíbrio, apenas um? O que que vai acontecer? Ó, então, aqui um estudo de caso. A fazenda Viva Verde queria ser modelo. O dono proibiu qualquer químico, qualquer produto químico, preservou 60% da área, que é muito acima do previsto, da lei, que geralmente aqui no Paraná, pessoal, é 20%. Tá? Então, ele preservou 60%. Pagava salários triplos, bem acima também para os funcionários, e construiu casa de luxo para eles morarem lá na fazenda. Então, ele queria ser modelo, queria ser exemplo. Porém, a produtividade era baixa e os custos eram altíssimos. O preço de venda do produto não cobria as despesas. E o que que aconteceu? Em 2 anos, o dinheiro acabou, porque ele investiu dinheiro, né? Ele tinha uma vida de luxo, dava casa de luxo para os funcionários, pagava o salário 3 vezes maior do que era para pagar. Então, o dinheiro acabou em 2 anos, a fazenda faliu. Foi vendida para uma imobiliária e os funcionários foram demitidos. Então, essa fazenda, ela era ecologicamente correta e socialmente justa. Tá? Então, por que que ela não foi sustentável? Por que que ela faliu? Alguém sabe dizer por quê? O que que teve de errado ali? Se ela era ecologicamente correta, ela era socialmente justa, tratava bem os funcionários, dava uma casa boa para eles morarem, pagava bem. E o que que teve de errado ali que não foi para frente, que ela faliu? Alguém sabe? Isso, pessoal, bem isso. Eu estava ouvindo ali os comentários. É isso mesmo. Tá, então, o que ela produzia ali não servia nem para pagar as despesas, né? Então, ela tinha muita despesa, ela queria ser modelo, ela queria ser exemplo, tratar os bem os funcionários, mas ela não teve capacidade, ali a produção dela a produtividade dela era muito baixa, então, o que ela vendia não conseguia nem pagar as despesas dela. Então, por que que ela não foi sustentável? Pela parte econômica, tá? Porque ali o pilar econômico ela não soube sustentar, tá? Então, ela fez ali o lado social, o lado ambiental, mas o lado econômico, o pilar econômico, ela deixou a desejar. Então, por isso que ela faliu. Tá? Então, ali, para uma empresa ter sucesso ao longo do tempo, ela tem que ser economicamente viável, tem que entrar o dinheiro. Do mesmo jeito que sai o dinheiro da empresa, que ela tem o gasto, ela precisa que esse dinheiro entre também. Tá? Então, precisa gerar resultado econômico. Então, ali, sustentabilidade não é caridade, é gestão de equilíbrio. É saber equilibrar os 3 pilares, tanto econômico, social e ambiental. Então, a gente acabou de ver o exemplo de que se ali o pilar econômico não estava funcionando, apesar dos outros 2, né, estarem certinhos ali, o econômico não funcionou, então a empresa faliu, não foi para frente. Então, aqui fala do tripé da sustentabilidade. Tá? O que que é esse tripé? Né? São esses 3 fatores. Então, para uma empresa ser
verdadeiramente sustentável, ela precisa ter o equilíbrio entre esses fatores. Então, se ela não tiver domínio sobre não vai se sustentar. Tá? E quem que criou esse tripé da sustentabilidade? Foi esse aqui, ó, John Elkington, lá em 1994. Tá? Não é muito antigo. Tá? Lá em 1994. Então, ali ele afirma que para uma empresa, uma organização, ser verdadeiramente sustentável, tem que haver o equilíbrio entre esses 3 pilares, tá? Que são os 3 P's. O planeta, pessoas e o lucro, né? Que ali em inglês é profit. Então, o planeta, ali leva em consideração a parte ambiental, as pessoas, que é a parte social, e o lucro, que é a parte econômica. Então, esses são os 3 pilares do tripé da sustentabilidade. Aqui, pessoal, fala sobre a parte ambiental. Tá? O pilar ambiental relacionado ao planeta. Então, o que envolve, o que fala sobre esse pilar, né? Envolve o uso racional dos recursos naturais. Então, quais são esses recursos naturais? A água, o solo, tá? Então, tem que cuidar da água, que são as nascentes, os rios, cuidar do solo para evitar a erosão do solo, respeitar a legislação, em relação ali à reserva legal, a área de preservação permanente da propriedade, gerenciar os resíduos, tá? Os lixos que não for mais utilizado, não queimar lixo, destinar as embalagens corretamente. Então, qual que é o objetivo desse pilar? Então, o objetivo é garantir que a terra continue produtiva para as próximas gerações. Não pensando apenas no presente, mas pensando lá no futuro, tá? Para ela continuar produtiva a terra. Então, aqui fala do pilar 2, que é a parte social, que envolve as pessoas. Tá? Então, vai envolver tanto quem trabalha na fazenda, lá dentro da propriedade, e também ao redor, a comunidade, ele que mora ao redor da propriedade. Tá? Então, o que diz esse pilar? Respeito às leis trabalhistas. Tá? O que envolve isso? Carteira assinada do funcionário, uso de equipamento de proteção individual, ali a segurança, tá? Que está relacionada àquela norma 31, tá? Que é a norma ali regulamentadora sobre a segurança no trabalho. Então, tem que estar tudo dentro da lei, a empresa. Não utilizar mão de obra infantil ou análoga à escravidão. Tá? Não sei se vocês já viram na TV, volta e meia aparece essas propriedades, fazendas que têm funcionários que estão sendo submetidos à escravidão. Né? Eles dormem em qualquer lugar, tá? Não tem higiene, muitas vezes mal recebem o salário, recebem apenas pela comida que eles comem ali todo dia. Então, isso é configurado escravidão. E manter um bom relacionamento com a comunidade, com os vizinhos. Tá? Então, qual que é o objetivo desse pilar? Do pilar social. É ter uma equipe motivada, segura para fazer as atividades e evitar processos trabalhistas, tá? Multas também. Pessoal, aqui fala da missão do técnico em agronegócio. Tá? Qual que é a missão dele, então? É equilibrar esses 3 pilares. A gente vai falar sobre o econômico daqui a pouco, tá? No próximo slide. Mas a missão dele é equilibrar esses 3 pilares.
Se ele só, aqui tem um exemplo ali, se ele só pensar no lucro, o que pode acontecer? Tá, o técnico está lá trabalhando, se ele só pensa no lucro da propriedade, o que pode acontecer? Gerar multas, né, de processos trabalhistas, embargos, a propriedade pode sofrer embargos, né, ela pode ser impedida de fazer alguma atividade, perda de credibilidade, danos ambientais, porque ele só está pensando no lucro. E se ele se focar só na parte ambiental e esquecer o lucro, deixar o lucro de lado, o que acontece? Né? A fazenda, a propriedade, ela pode deixar de ser viável. Né? Então, pode ir à falência também. E se ele deixar o lado social de lado, tá? Que envolve as pessoas, o que pode acontecer? Aumentam os acidentes de trabalho, processos trabalhistas, perda de funcionários, tá? Vai ter uma alta rotatividade de funcionários. Então, ele tem que fazer o equilíbrio entre esses 3 pilares. Se ele deixar um de lado, não vai dar certo. Então, aqui fala do terceiro pilar, que é a parte econômica, o lucro. Tá? Então, esse é o pilar que vai sustentar os outros 2. Tá? Tá, pessoal? Então, o pilar econômico, ele faz a sustentação dos outros 2. Sem o lucro, não há investimento ambiental nem social. A propriedade não vai para frente, ela vai abrir falência. Tá? Então, o lucro é a parte principal, a parte econômica, ela que vai sustentar os outros 2. Então, como é que faz ali dentro da propriedade para ter lucro? Quais são as práticas lá dentro da propriedade? Alta produtividade. Tá? Então, a propriedade tem que ter isso em mente, alta produtividade, controlar os custos de produção, tá? No que é gasto o dinheiro lá dentro. Pensar lá na frente, nos mercados, para você vender a tua produção. Como é que você vai vender? Como é que você vai fazer a venda da tua produção? E também fazer um planejamento financeiro. Tá? Então, qual que é o objetivo desse pilar? Garantir a continuidade e o crescimento do negócio. Foi o que a gente viu lá no estudo de caso. Não adiantava ter os outros 2 se não tinha o lucro. Aí não tem como a propriedade ir para frente. E para você investir tanto no lado ambiental quanto no lado social, você tem que ter dinheiro, você tem que ter capital para isso também. Então, sem o lucro, não há esse investimento. Aqui, pessoal, o que dá para vocês escreverem ali, o equilíbrio da sustentabilidade, o que importa ali, né? Que a gente já falou ali atrás. São os 3 juntos, os 3 pilares. Tá? Em relação à sustentabilidade, ali vai garantir o futuro da empresa, das pessoas e do planeta. Então, não adianta só ter o lado econômico mais o social, tá? Se você está deixando de lado o meio ambiente. Ali, o econômico mais o ambiental. Você está deixando de lado as pessoas, a parte social. Ou só o social e o ambiental. Também não vai para frente, porque você está deixando de lado o lucro, o lado econômico. Então, tem que ter o equilíbrio dos 3 juntos. Tem bastante teoria, né? Pessoal, o último slide, tá? Está acabando. Então, aqui é um exemplo, tá? Do tripé, ali numa propriedade. Qual que é esse sistema ali da foto? É o sistema lavoura, pecuária, floresta. O que envolve? Tá? Tem a lavoura, a plantação, a pecuária, o gado e a floresta. Tá? Então, são 3 sistemas em um só.
Tá? E o que esse sistema ele leva em consideração? A parte ambiental das árvores, elas protegem o solo, aumentam a biodiversidade, tá? Também tem relação ali ao sequestro de carbono do ar, tá? Então, essa é a parte ambiental desse sistema. O lado econômico, que tem mais opções de ter lucro, porque ele está tendo grãos, que é da lavoura, da plantação, está tendo o gado, né? Ele vai lucrar com o gado também e vai lucrar depois com a madeira das árvores. Então, ele tem 3 opções de lucro nesse único sistema. E o lado social, tá? Que gera mais emprego, porque precisa de um funcionário, ele vai precisar de uma mão de obra mais especializada, que entenda dessas 3 áreas. Então, ele precisa de uma mão de obra mais especializada, que vai entender da lavoura, vai entender do gado e vai entender da madeira, da plantação de árvores. Alguém já ouviu falar desse sistema? Integração lavoura, pecuária, floresta. Tá? Tem 3 atividades. Ali o produtor ele consegue colocar 3 atividades ao mesmo tempo lá dentro da propriedade dele. Tá? A lavoura, a pecuária e a floresta. Tá? Então, esse sistema é um exemplo de tripé. Tá? Um exemplo bem sucedido. Pessoal, acabou ali. Eu não vou dar essa atividade. Nem vai dar tempo. Que horas tem? 11h05 já. Prof, já fez a chamada? Então faz. Não vou passar a atividade nem o vídeo. Vai estar lá, pessoal, no Class, né? Quem quiser rever depois essa matéria. Então, pessoal, mas só vou encerrar essa aula aqui para a gente voltar na próxima, tá? Tchau, obrigada.